On behalf of the Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies, thank you for watching the second annual SDSU Brazilian Film Series. In March 2021, we're pleased to present The Devil's Knot, or O Nó do Diabo, a horror film composed of 4 shorts that take place on the same sugarcane plantation over the course of 200 years. In Brazilian cinema, The Devil's Knot stands out for its use of the horror genre to portray slavery, ongoing structural racism, socioeconomic inequality, and patriarchal violence in Brazil. The film was made through a collaboration of filmmakers who work outside of the Rio-São Paulo axis of film production. Ramon Porto Mota, Ian Abe, and Jesus Tribuzzi founded the production company Vermelho Profundo in their home state of Paraíba. They specialize in genre films and are garnering international attention for their innovative productions set in the Brazilian Northeast. To collaborate and co-direct with them, they invited the filmmaker from Minas Gerais, Gabriel Martins, who you might remember from our November Q&A when we screened his feature film In the Heart of the World in the SDSU Brazilian Film Series. In The Devil's Knot, each short was written and directed by a different filmmaker. And yet the finished product is a cohesive feature-length film with all the important elements of a good horror film. It's suspenseful, scary, bloody, and gross. I got to talk to Jesus, Ian, and Gabriel in February 2021, and they told me all about their collaboration, all about that creepy house, the iconic Casa Grande where the film was shot, and how this Brazilian horror film was received at home and abroad. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça, porque minha memória é horrível, mas começou, olha, o projeto, ele teve início em 2015, se bem me lembro. A gente começou porque saiu um edital da EBC para a série de TV, e aí tinha um tema relacionado à questão da escravidão e do preconceito, e aí o Ramon, o Ian, e eu estava na produtora também na Vermelho Profundo, a gente resolveu criar um projeto que tinha a ver com o tema do edital. E aí, como a gente gostava muito de cinema de gênero, óbvio, a gente deu um jeito de acabar tentando traficar os nossos gostos para fazer essa série de horror que falava sobre, né, todo esse terror e desgraça que são os fantasmas da escravidão e do preconceito no Brasil. A ideia original, assim, dos episódios e do arco geral, meio que veio de Ramon, a questão da casa, do personagem se repetir. E aí Ramon sempre teve o desejo e sempre partilhou com a gente um incômodo sobre as questões da escravidão na história do Brasil, né? A escravidão como uma ferida aberta, né? Que, tipo, por muito tempo se varria a escravidão para debaixo do tapete como se fosse algo a ser esquecido, como se fosse não, a gente errou lá atrás e tudo bem, vamos seguir. Só que a escravidão, ela marca fortemente o Brasil que vivemos hoje, né? As desigualdades sociais, os preconceitos. Então, essa vontade Ramon tinha, enquanto estudante de história, mas também era um incômodo que tocava todo mundo, né? Tanto eu, quanto o Jesus, quanto o Ramon, quanto o Fabiano, que na época éramos, eu e Ramon, a gente hoje somos os únicos sócios da Vermelho Profundo, mas na época nós 4 éramos sócios, então a gente desenvolvia muita coisa junto. Quando saiu mesmo o resultado, que a gente começou a, de fato, trabalhar, a Gabito já entrou e já sabia também que ele não apenas ia fazer parte da sala de roteiros, como ele também ia dirigir um dos episódios. Era muito interessante para isso também, era assim, como eu disse, era outra visão, outra vivência, a gente podia conversar, a gente podia trocar ideias, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Escrevia junto. E aí a gente fez um brainstorm, né? Ramon deu a ideia de como poderia ser, e aí todo mundo foi contribuindo, e a gente teve liberdade para cada um achar o seu episódio, né? Eu escrevi o meu, tem uma coisa que toca muito em mim, Jesus escreveu o dele, Ramon escreveu outro, Fabiano escreveu outro, e a gente convidou na época um outro amigo para escrever com a gente. E aí cada um foi desenvolvendo, só que ao mesmo tempo que a gente também fez um trabalho de
de coesão, né? A gente consome não só cinema, a gente consome série, a gente consome também anime, gibi. Então, para a gente foi muito natural e muito tranquilo a gente conseguir entender o que era o macro da série, né? Definir que a casa era um personagem que ligava a todo mundo, e dentro dentro da história do Brasil, como é que a gente poderia trazer mais elementos de ligação para a série, né? E uma delas é o papel do homem branco, né? Que está sempre no poder, e a cara desse poder nunca muda, é sempre a mesma cara, enquanto que os negros e os negros escravizados só apanham e não tem a sua identidade apresentada normalmente, né? Sempre abafado. Então a gente resolveu que, tipo, o senhor de engenho, ele ia ser uma cara só, né? Ele ia ser uma identidade só, ele ia ser apenas um vilão, né? O mal tendo uma cara só e uma personalidade só, como se esse poder branco não tivesse direito a uma personalidade, sabe? Tipo, é tão vil, é tão mal e faz isso há tanto tempo que a cara é a mesma, né? Enquanto que a gente optou por, tipo, cada episódio tem sua história, cada episódio tem seu protagonista negro, e cada um tem sua personalidade, que narrativamente falando é uma coisa super positiva e super interessante, né? Que a gente enriquece cada personagem. Em contrapartida, para a gente fazer essa união, a gente fez com que a Terra, o local onde as histórias acontecem, fossem o mesmo, e o poder que toma conta desse local fosse o mesmo, né? Que aí dá essa coesão. E para além disso, a gente fez com que de alguma forma, mesmo que as histórias sejam independentes, mas que essas histórias pudessem ecoar uma na outra, né? No caso, que é de trás para frente, a gente só vai esses ecos, eles vão tipo sendo descobertos pelo espectador, e não vai sendo uma coisa que vai sendo somada, né? Então é uma coisa que eu acho que encanta muito. Mas é isso, aí a gente escreveu o primeiro tratamento em conjunto, né? Cada um escreveu seu episódio, mas a gente escreveu num modelo de sala de roteiro. Cada um foi para sua casa, escreveu por um tempo, depois a gente marcou uma semana junto e ficou todo mundo no mesmo ambiente escrevendo junto, e dando opinião e construindo. E aí o projeto foi aprovado num edital, e aí veio a segunda etapa de escritura do projeto, onde a gente convidou Gabriel Martins, para ser um dos diretores, convidou um outro amigo para escrever também, e onde a gente aprofundou mais a pesquisa da gente, né? Eu lembro de ter sido bem interessante essa sala de roteiro mesmo, que já existia algum material escrito sobre a série, existiam alguns caminhos, mas na verdade quando a gente foi para a sala isso se embaralhou bastante, né? Alguns episódios renasceram, e a gente foi achando melhor o que poderia ser. A gente não sabia logo no início quem dirigiria qual episódio. Isso foi uma coisa que a gente achou na sala, a partir de afinidades e coisas que a gente se sentia mais seguro, mas teve uma colaboração de todo mundo em praticamente todos os roteiros, né? Em pelo menos um pouco, assim, de colocar a mão em todos os roteiros, a ponto de que nem dá para lembrar exatamente qual ideia foi exatamente de qual pessoa, assim. Quando eu vejo o resultado hoje, eu vejo realmente um trabalho de muitas mãos, apesar de que a personalidade de cada um pôde aparecer ali na forma de dirigir, né? E existia ali de início também uma possibilidade de que viria a ser um longa-metragem, né? Mesmo que naquele momento a gente estivesse escrevendo uma série mesmo. Tales from the Hood foi uma boa referência como um filme episódico que trata diretamente raça e que a gente acha um filme bem interessante, né? Então, acho que o Tales from the Hood inspirou também para essa ideia desse conjunto que poderia dar certo quanto um longa-metragem. Acho que foi isso. Então, a casa ela fica em Pilar, né, no Brejo Paraibano, e a casa é um engenho, né, chamado Engenho Corredor, onde José Lins do Rego, que é um grande escritor paraibano, cresceu.
né? É da família de José Lins do Rego. Então, na época, quando a gente foi filmar, a família de José Lins, que estava assumindo o engenho naquele momento, eles estavam iniciando um processo de preservação daquele espaço para transformar num, num museu, a casa ser um museu dele e depois fazer alguns quartos para virar pousada, para virar hotel, para poder fazer ecoturismo, entre essas coisas. Mas é isso, o marco do local é porque um dos grandes escritores do Brasil, que é paraibano, José Lins do Rego, teve a infância, cresceu lá. Toda casa grande, eu tenho me perguntado muito, né, me questionado muito, que é tipo, faz parte da história da gente, tem uma arquitetura bonita, mas é uma arquitetura escravocrata, né? Colonial, escravocrata, como é que fala? De muita opressão. Então, é impressionante como, por exemplo, eu sofro muito com não saber que sentimento eu devo ter, sabe? Se eu devo achar uma casa grande, bonita e me orgulhar, ou se eu devo rejeitar aquela arquitetura, sabe? Mas é isso, todas elas são impactantes e chocantes, porque elas carregam uma energia e uma história, né, de sangue, né? Por mais que seja um museu, por mais que ela seja normalmente uma casa em um lugar aberto à visitação, e as pessoas vão contar a história do lugar e de quem viveu lá, quando você chega lá sabendo da época que ela foi construída, quando você vê a casa grande em si, você já leva um sopapo da história muito grande, assim. Você não tá entrando em qualquer lugar. E aí, quando a gente viu aquele edifício, aquela edificação, foi assim, vamos aqui, tem que ser aqui, é um lugar perfeito. Obviamente, como a gente está no Brasil e o dinheiro não é tão grande, você tem que aproveitar muito bem as locações. Então, em questão de produção, foi muito bom ter um lugar daqueles onde a gente podia filmar pelo menos 85% do filme ali, 80%. Mas, ao mesmo tempo, também foi muito cansativo, porque a gente dormia lá perto, a gente passava o dia gravando naquela casa, e a casa tinha, de fato, uma energia muito, muito ruim. Você está andando lá e tá lembrando do que aconteceu, e, ao mesmo tempo, você está gravando cenas onde os personagens estão sofrendo sempre. O filme meio que não tem um descanso sobre isso. Assim, todo episódio, essa repetição de sofrimento. Chegava, acho que no 15º dia, a gente já queria tirar férias daquela casa por 2 dias, pelo menos. A experiência foi uma experiência bem intensa e tensa, porque era uma casa um pouco mal assombrada mesmo, assim. Era uma casa que tinha muito mato próximo, era uma casa realmente muito antiga, com algumas partes conservadas, mas outras não tanto. Uma casa com muitos bichos, muitos animais, peçonhentos, inclusive. E acho que teve uma certa sensação de vivenciar um pouco assim esse clima que os personagens vivem no filme, assim, de uma casa muito escura e que tem um peso ali daquela madeira, daqueles... Eu acho que serviu muito bem ao filme, enquanto essa característica dessa casa, que é um engenho também, né? Então eu sinto que foi uma experiência bem intensa de estar ali, foi uma experiência bem próxima ao do que a gente representou, porque era um tanto cansativo assim, filmar naquela casa, né? Uma casa bem antiga, que a gente tinha que ter cuidado com tudo, mas uma casa antiga mesmo, assim, e com esse aspecto bruto que a gente vê na tela, assim, né? Parece um cenário, mas de fato era um lugar muito próximo daquilo que a gente mostrou mesmo, assim, né? A gente não teve algumas interferências, mas não foram tão gigantes, assim, em termos de estrutura, né? O filme estreou em um momento bem tenso, né, Jesus? Que foi o Festival de Brasília de 2017, que foi um festival marcado por essa discussão, assim, acho que pela presença de filmes como Vazante, que foi um filme que, entendido coletivamente por boas parte das pessoas que estavam lá, que era um tipo de filme brasileiro que a gente não queria ver mais, assim, pela forma como retratava
a escravidão com pouco interesse em dar protagonismos aos personagens negros, assim, ao contar essa história. Então teve essa tensão. A minha percepção naquele momento foi que o Nó do Diabo foi recebido por algumas pessoas como interesse e algumas outras pessoas tiveram alguma dificuldade de entender o gênero dentro disso. E isso eu acho que tem a ver também com uma relação que as pessoas ainda têm com o cinema de horror, de pouca tolerância, ou às vezes de pouco interesse, ou mesmo uma certa repulsa, assim, né? Então eu sinto que é uma recepção meio mista, porque algumas pessoas tiveram dificuldade de ler cenas mais agressivas do filme, assim, e conseguir entender o propósito delas. Mas eu acho que houve uma recepção também interessada nesse dispositivo que a gente achou, né, para poder contar essa história. Eu acompanhei também, quando da estreia do filme em cartaz, recepções assim um pouco por internet, e um pouco do que as pessoas estavam falando. Até hoje, quando eu procuro ali no Letterboxd um pouco comentários, e eu sinto que as pessoas tiveram interesse pelo filme. Eu acho que de lá para cá mudou bastante coisa, né? Por exemplo, a gente elegeu um presidente fascista, né? De tonalidades fascistas, assim. Isso era uma coisa que a gente não imaginava quando a gente fez o filme, mas não era algo estranho também. E eu lembro que algo bem emblemático foi que, durante a filmagem do Nó do Diabo, a gente acompanhou a votação na Câmara dos Deputados pelo impeachment da Dilma, né? Então, existia literalmente, durante a filmagem desse nosso projeto, uma situação muito tensa no Brasil, politicamente, de golpe, né? Então a gente acompanhou, a gente inclusive estava filmando o episódio 1, porque eu lembro exatamente do Tavinho fazendo aquele personagem tão agressivo, que é completamente o oposto de quem ele é na vida real, e ao mesmo tempo ele acompanhando, indignado, a votação, a gente ali nos intervalos da filmagem acompanhando aquela votação, que foi um dos pontos mais ruins do Brasil nos últimos anos, né? Um dos momentos mais deprimentes, que incluiu o Bolsonaro fazer menção a um torturador, né? Exaltar um torturador durante aquele discurso. Então a gente fez o filme no meio dessa situação, então não tinha como não canalizar ali para a história também um pouco esse sentimento nosso de temor, assim, do que o Brasil poderia vir a ser e que veio a ser, né? Muito pouco tempo depois. Eu não poderia nem falar melhor do que o Gabito falou, porque foi exatamente isso que aconteceu. A gente estava gravando um filme onde havia um medo de ser, como eu posso dizer, um pouco exagerado, ser um pouco over com certos personagens, e um dos medos que existiam era justamente o do rádio, aquele discurso lá do rádio que a gente reescreveu várias vezes. E quando a gente foi filmar, ele não era over, mas a gente pensava, nossa, quem é o doido que vai falar esse tipo de coisa no rádio e quem é o doido que vai ouvir? E hoje em dia, em 2021, o discurso do rádio ele é muito mais simples, ele é muito mais tranquilo, entre aspas, do que o discurso que você lê na internet, que você ouve das pessoas. Então, a realidade ela conseguiu superar a ficção facilmente. E de uma forma muito horrível, né? Eu sinto, quando as pessoas vêm falar comigo sobre o Nó, elas se identificam muito mais agora com certas questões, justamente porque a gente está passando por isso quase todo dia. Existem vários Seu Vieira andando por aí, que estavam escondidos e agora podem falar e ter aquelas posturas de dono de casa grande, por mais que não seja, né? As pessoas falam sobre o racismo hoje em dia, mas quem fala contra não tem medo de falar contra, não tem medo de parecer fascista. Na verdade, aquele discurso que o Brasil precisa de um pai, né? O Brasil nunca teve um pai, o Brasil ganhou um mito, que dá no mesmo, assim. Que mito é esse, sabe? Esse cara que está no poder, que, pelo amor de Deus, assim, tem comentários em relação a ele. Ou seja, de vez ou outra eu converso com o Ramon e eu digo, bicho, tá difícil de fazer filme de horror aqui no Brasil, porque a realidade brasileira é um horror muito maior. Então, eu sinto que o Nó do Diabo, por tudo isso que o Gabi falou e pelo que eu lembrei, ele está ressoando mais agora. Gostaria que não, eu gostaria que ele não estivesse ressoando por esses motivos, mas infelizmente é o que está acontecendo.
Na época, o Nó, ele foi bem recebido. Tinham vários filmes de questões raciais passando e todos eles eram muito analisados, principalmente pelos movimentos negros, né? Pelos artistas e artistas defensores e negros e negras. Então, muitos filmes foram criticados e o Nó, por sorte não, por competência, né? Passou, sabe? Muitas pessoas chegavam pra gente para dizer, velho, é isso mesmo. A vontade que eu tinha é isso, o que eu sinto da história da gente é essa, sabe? De falar que tipo, finalmente vi um filme que fala da escravidão como ela é mesmo, que é tipo um horror, né? E o filme parte desse princípio, né? Tipo, a escravidão por si só é um horror, né? Tudo que foi feito aos negros, tudo todas as dores e todo o mal que a escravidão fez aos negros é horroroso, sabe? O que a gente faz no Nó, na verdade, é só transformar isso em sobrenatural, sabe? Porque se a gente for estudar e pesquisar sobre o modelo de vida, o que era imposto, as torturas e as violências, é extremamente horroroso, é inumano, sabe? É inaceitável. Então, foi muito bem recebido, né? O único canto que algumas pessoas discordavam é pela questão da violência, que aí também toca no gosto pessoal de cada um, né? Mas em termos de tema e de conceito, o nosso sempre foi muito bem recebido. Eu acredito piamente que o cinema de gênero ele tem uma força intrínseca que ele dá armas narrativas e visuais para você falar qualquer coisa, sabe? E quando você quer falar sobre questões políticas ou questões sociais, onde um monstro nem sempre é um monstro de fato, você pode transformar essa entidade não corpórea da vida real, que não é um monstro de fato, num monstro numa história de horror, sabe? Então a gente pode pegar como exemplo A Noite dos Mortos-Vivos e pode pegar também vários filmes do John Carpenter, onde ele faz isso. Ele está trabalhando com o gênero e, ao mesmo tempo, ele está usando o gênero e o monstro daquele filme, o vilão daquele filme, os personagens daquele filme, para falar sobre a realidade social da época, seja do mundo ou seja dos Estados Unidos. Hoje as pessoas citam The Live, né, muito mais do que há 10 anos atrás. E, assim, há motivos para isso, por tudo que a gente passou. Então, usar o cinema de horror e usar várias ferramentas do horror, inclusive os clichês, e partir dos clichês para transformá-los em outra coisa, é uma ferramenta muito poderosa para a gente conseguir falar sobre questões sociais brasileiras que não são faladas daquela forma. Às vezes você, assim, claro que eu corro o risco de estar generalizando muito, mas o que a gente não queria era fazer um filme muito cabeçudo, porque já tem muito filme que fala sobre questões sociais, mil coisas, só que eles são um pouco mais restritos, são filmes pensados só para festival, são filmes que estão lá fazendo, sei lá, 4h30 em preto e branco, de um monólogo. Eu adoro, só que assim, eu acho que minha mãe não vai querer assistir isso, eu acho que meu vizinho não vai querer assistir isso, e a gente queria fazer uma coisa que as pessoas tivessem interesse de ver também. E eu acredito que o gênero, ele, como a gente está sempre perto dele, a gente começa a assistir filme, está assistindo filme de gênero, sabe, queira ou não queira, a gente já decodificou muita coisa. Então é mais fácil para um cara que não é aficionado em cinema, mas gosta de ver filme, ver um filme como Nó do Diabo, tentar ver os episódios de Nó do Diabo e aprender aquelas coisas da forma que ele foi feito. Eu acho que eu não conseguiria colocar em melhores palavras. Inclusive, assim, eu sempre fui um imenso admirador da Vermelho Profundo, assim, da produtora dos meninos, porque acho que eles conseguem fazer exatamente isso, assim. Eu acho que eu conheço poucas... acho que eu não conheço nenhum outro grupo, assim, além dos meninos, que realmente entende tão profundamente esse gênero do horror e tem um prazer imenso de praticá-lo, assim,
nos seus filmes até hoje, assim, praticar com muito talento, assim mesmo, né? E eu sou muito inspirado por isso, porque eu também, assim, também fazer o Nó do Diabo para mim foi realizar um pouco um sonho disso, assim, de fazer mais efetivamente algo de horror que eu tenho vontade de fazer mais, assim. E concordo com o Jesus sobre essa questão do código, assim, eu acho que codificar uma mensagem através do veículo, assim, eu vejo o horror como um veículo, assim, para poder fazer um link emocional, e acho que a partir dessa relação emocional reside aí uma ideia de cinema popular, né? Que aí você citou o Get Out, e é um exemplo disso, né? De um filme bem sucedido de bilheteria ainda, né? Que eu acho que o horror, ele particularmente tem ainda essa atmosfera do cinema, assim, do drive-in, de ir, sair de casa e ver um filme, viver uma experiência de sentir medo, né? E eu acho que a partir dessa ideia altamente emocional, é possível, sim, de todas essas formas que o Jesus já descreveu aqui, colocar uma mensagem aí por trás, né? Colocar uma leitura de sociedade, assim, mais do que uma mensagem, eu acho que é uma leitura de sociedade possível que faz a gente, para além daquele entretenimento, olhar também um pouco assim para a nossa situação e entender um pouco mais da nossa sociedade, assim. Isso eu acho fascinante, eu acho muito elegante e, ao mesmo tempo, eu acho vulgar de uma forma muito positiva, assim. Essa possibilidade dessa linguagem invadir a sua mente de alguma forma, assim, né? De provocar sensações que normalmente você não quer ter, né? Ninguém gosta de sentir medo, mas aquilo ali, existe um pacto com a tela que aquilo ali naquele momento é possível, a gente quer viver aquilo ali, a gente entra com aquela disposição de viver aquilo ali. Eu acho isso fascinante, assim, isso para mim resume a magia do cinema, assim, o horror para mim é um pouco um ápice do cinema nesse sentido, assim. Então é fascinante, eu acho que tinha tudo a ver com essa história, né? Eu acho que essa ideia que os meninos tiveram de ter dessa premissa, que é o Nó do Diabo, ela me parece muito coerente enquanto todo, assim, não parece que é nada forçado ou nada estranho, assim, né? Estranho seria pensar uma comédia romântica dentro desse contexto, mas o horror, ele faz todo sentido, né? Então a gente pôde navegar aí, né, ao longo de várias, e aí, nesse caso, o filme ainda deu essa possibilidade de a gente investigar tipos de horror diferentes, porque o horror é um gênero múltiplo, né, que tem várias subcamadas, assim, que se cruzam de várias formas, né? E eu acho que também essa coisa disso no momento no Brasil, eu acho que isso, tem a ver com uma questão política, mas eu acho que tem a ver também com uma questão geracional, assim, acho que é uma geração que consumiu muito cinema de horror em literatura e em cinema também, em cinema popular, assim, consumiu muito cinema de horror norte-americano, então acho que faz parte da nossa adolescência, essa geração que está entre 30 e 40, fez parte da nossa adolescência esse cinema de horror muito forte, feito ali nos anos 80 ou até 70, no final, o gênero zumbi, né? E vários outros tipos de horror, o slasher, é uma coisa que faz muito parte da nossa adolescência. Então acho que a gente deve também a isso, essa vontade de fazer esses filmes agora. O horror mexe naturalmente, uma das coisas com que o horror mexe é com a possibilidade de sentir o medo da morte, né? E aí eu acho que isso mexe muito com o ser humano. E outra coisa que eu acho que o horror também traz, que a chave do horror pode trazer para abordar esse tipo de questões, é que a gente, através do horror, a gente pode elevar algumas situações ao absurdo, né? E aí eu acho que tudo isso é bom para tentar chocar a gente e tentar fazer a gente refletir sobre essas ações, sabe? É tipo, pegar uma pessoa ruim e torna ela 10 vezes mais ruim para se encaixar num personagem horrível dentro de um filme de horror e tentar mostrar coisas que podem acontecer, sabe? Que parecem não ser vistas, parecem não ser percebidas, e só quando uma coisa é gritante o suficiente assim, parece que o choque que ela causa às vezes permite um pouco de reflexão sobre, sabe?
Pelo menos eu me interesso nisso, em trabalhar um pouco do horror nesse sentido, né? De não trabalhar na mesma chave que todo mundo trabalha, né? De não, tipo, não fazer um drama, não fazer só um filme político, mas também de poder ampliar e explorar ainda mais os níveis que as coisas que a gente está querendo criticar ou que a gente está querendo questionar, até onde elas podem chegar, né? Até que extremo elas podem chegar.